Estamos de volta com Manhã da Piedade e hoje estamos retomando o quadro Servo por Amor. É um quadro que trazemos padres da Arquidiocese de Belo Horizonte para contar um pouco sobre sua vocação, sua trajetória até aqui. E o nosso primeiro convidado nessa nova fase do Manhã da Piedade é o padre Pierre Coacou, da paróquia Santa Margarida Maria Alacoque. Bom dia, Padre Pierre, sua bênção. Bom dia, Deus abençoe para sempre. Amém. Vamos começar já falando do nome, né, Padre? É isso mesmo. Padre Pierre Coacou. O que significa Coacou? Coacou é o menino nato na quarta-feira. Então significa que eu nasci uma quarta-feira há 57 anos atrás, em Costa do Marfim. Na Costa do Marfim. Bom, quantos anos de sacerdote o senhor tem? 19. 19. Fui ordenado dia 7 de outubro de 2001, em Chartres, na França. Padre, quando o senhor decidiu e quando o senhor sentiu o chamado da vocação, sentiu a vocação no seu coração, sentiu o chamado, antes de comunicar à família, existe um processo interno, né? Puxa vida, como diria o Padre Felipe. Olha, a questão começou, eu tinha 10 anos, fazia catequese. E naquele dia eu me lembro sempre do que eu falei, depois meu pai que falaram comigo o que aconteceu. Tinha uma religiosa italiana que estava conosco e perguntei para ela, mas por que você está aqui conosco para dar catequese? E ela falou comigo, por Jesus Cristo. E eu falei, mas Jesus deve ser uma pessoa muito importante. Então, eu também quero dar toda a minha vida para ele. Eu tinha 10 anos. E cheguei em casa, falei com meus pais que eu queria ser padre para dar toda a minha vida para Jesus, para ir onde ele quiser. E fiquei o homem mais feliz do mundo. Todo mundo zombou de mim. O ano seguinte, eu queria entrar no seminário para dar processo ao que tinha acontecido. E meu pai não aceitou, não queria. Então, continuei o curso normal, fiz meus estudos, até chegar na faculdade, que é ali que as coisas começaram também, a segunda etapa do meu chamado. Então, com 11 anos, o senhor... 10. Com 10 anos, o senhor sentiu esse chamado, descobriu que o senhor queria dar sua vida para Jesus, foi falar com seu pai, e sua mãe? Mãe ficou feliz. A mãe queria, mas o pai não. Minha vovozinha também queria. Mas a avó falou comigo, é uma ótima coisa, mas eu quero uma só coisa. Você me faz meus netos, depois você vai tornar-se padre. Falei, eu vou não combinar as duas coisas. Mas deu certo, graças a Deus, ano depois. E aí foi estudar 11, 12, 15 anos de adolescência. E as meninas lá da Costa do Marfim, as namoradas queriam te namorar e o senhor... Na verdade, eu fiquei nesse aspecto muito, como dizer... simples e santo. Eu falo sempre, a inocência salva. Eu tive a minha primeira relação, essa experiência com uma mulher, uma menina, quando o meu ano de vestibular. Porque tinha festa de final do ano, então é ali que eu pensei, mas nunca pensei nisso. Fiz muito esporte, joguei, meninas tinha, mas não é o que me interessava. O padre, dessa forma a gente entende a palavra santificado, né? Separado. Ali, com 10 anos, o senhor acredita realmente que Deus te separou, te santificou para a obra dele? Isso não tenho dúvidas. Hoje falo que o nosso chamado real acontece na nossa infância. Para quem é de uma família cristã, o chamado vem na infância. Para quem não é de uma família cristã, é quando ele entra na religião, quando ele descobre Jesus Cristo como uma pessoa viva, ali muda as coisas. Mas mesmo assim, as bagunças vieram mais tarde, para mim. As bagunças vieram no meu primeiro ano de faculdade. Tudo que não tinha feito na minha adolescência, juventude, fiz tudo num ano. Fiz pior do que muitos jovens. Entendeu? Em um ano, o senhor gastou a cota toda. Um ano fiz muitas bagunças. O Senhor, na sua misericórdia, o que aconteceu? Chegando na faculdade, o ano de vestibular, estava numa cidade a 80 quilômetros da capital. E com alguns amigos conseguimos entramos na faculdade.
Então, estamos na mesma república, a gente chegou na capital com uma bolsa, tinha dinheiro e a gente queria se sentir, entre aspas, livres de fazer o que nós queríamos. A gente esqueceu-se de Deus, começamos a beber o que não fazia, porque eu queria fazer ao contrário do meu pai. Papai era muito mulherengo, então eu queria ser uma esposa, uma grande casa, com muitas crianças. E naquele ano, quando a gente chegou na faculdade, fiz a faculdade de letras, sou professor de francês, meu primeiro trabalho. A gente deixou de ir na igreja, todos éramos da igreja, não íamos mais na igreja. Passamos a noite, sexta, sábado, domingo, para passar de boate em boate, de bares em bares, com as meninas, para fazer tudo o que oferece a grande cidade, o mundo. E naquela época, um dia, a Ação Católica, a JEC que se chama, nos chamou para um encontro, porque como a gente estava bem engajado na igreja antigamente, tinha uma ação e precisava de alguém, pediram se a gente queria participar da reunião. Fazia umas 6 meses que a gente não ia à missa praticamente. Então aceitamos, a reunião era sábado e sexta-feira, se a gente sair, não vamos voltar. Para poder ir na reunião, eu falei com os amigos, olha, hoje não vamos sair. A nossa república tem 13 quartos, uma cozinha, tudo para nós, e uma só porta de acesso ao exterior. Então, tranquei a porta para fora. Não deixou ninguém sair. Joguei a chave no baixo da minha cama, tranquei a porta do meu quarto e fiquei fora. Ninguém vai sair hoje. As meninas chegaram, não, ninguém vai sair. Podem sair, Michel está lá, podem ir com ele, mas nós aqui não vamos sair hoje. Em um certo momento eu pedi, não, então vamos se rezar, porque se amanhã a gente vai na reunião, não vamos ficar à toa, vamos se rezar. E naquele momento, para mim, foi o momento X, como diria... Voltar. Teatro de Chardin, para mim foi o momento ômega. Nesse momento de oração, vi claramente como uma retrospectiva da minha vida, com tudo o que eu tinha feito antes, e o que eu estava vivendo. Jesus falou comigo, Pierre, quem você acha que eu sou? Segue-me. E aquele momento, para mim, foi o sim radical. Ô padre, para voltar. A semente foi plantada no seu Sem coração. dúvida. Isso a gente vê muito nos jovens de hoje, quando eles vão para a faculdade. A primeira coisa que a faculdade muitas vezes faz é tirar Deus do coração deles. Mas aquela semente plantada e as mães que ficam tão preocupadas, a gente pode falar com elas, fica tranquila que a semente foi plantada. A semente fica sempre plantada. Tem um outro elemento que é muito importante, a confiança de uma outra pessoa naquelas pessoas. E particularmente naquele momento onde estão duvidando deles, esses jovens, ou um momento onde está passando um momento de dificuldades. Se não tem ninguém para resgatar aqueles jovens, ali fica mais preocupante. Mas se tem alguém que ama aqueles jovens, que acolhe aquele jovem, que dá-lhe a possibilidade de serem resgatados, descobrir, eu gosto do título, descobrir novamente o amor de Deus. Quando o povo me pergunta, eu falo sempre, eu sou vagabundo do amor de Deus. Há 30 anos que eu me sinto vagabundo do amor de Deus. E com alegria vou onde Ele quer. Padre, esse momento que o senhor trancou a porta e teve esse encontro na noite que Jesus foi falar, Pierre, meu filho, o que você está pensando na vida? Você se compara ao tombo de Paulo? O apóstolo Paulo, no caminho, quando joga ele no chão, fala, mas não é possível, Paulo? Eu falo sempre, se eu tinha que escolher, meu nome ia escolher João, Paulo, Pedro. Pedro, porque é meu santo padroeiro, e por nada vou deixar esse nome, porque ele é formidável. Pedro é maravilhoso. Cabeça dura, doido, medroso, mas uma pessoa apaixonante com a pessoa de Jesus Cristo. João, porque hoje o evangelho que gostou mais. É uma doçura, né? E Paulo, a doideira dele para com a pessoa de Jesus Cristo e a palavra de Deus. É verdade. Ficou mesmo. Antes de conhecer Jesus, era o doido, porque ele era convicto que aquelas pessoas da voz são pessoas que estão fazendo bagunça, são erradas, então tem que ajudar elas a entrar
no justo caminho. E quando se encontrou com Jesus, descobriu que Jesus falou com ele, vou mostrar como você vai sofrer para mim, mas não o sofrimento que é importante, o que ele descobriu que precisa de transmitir. E aí mesmo, quando a gente faz a leitura das cartas de Paulo, maravilhas. Um prisioneiro que escreve, que se sente mais livre do que cada um de nós. É maravilhoso, não é? Não tenho dúvidas. Enche nosso coração de alegria ver mesmo. Paulo preso e ele e Silas na prisão, louvando a Deus à noite, meia-noite. Ele louva e todo mundo, quando as correntes caíram, que todo mundo, o guarda entrou, queria se matar, porque todo mundo fugiu. Não faça nada, estamos todos aqui. Ultimamente, acho que foi domingo, a leitura, Paulo não foi para dedicar-se de São Pedro e São Paulo às basílicas. O texto de Paulo Paulo, prisioneiro, chega em Roma e durante 2 anos ele aluga uma casa. Um prisioneiro aluga uma casa e evangeliza. Muito lindo. Muito bem. O senhor foi chamado, começa uma vocação dentro, e aí o senhor vai para o seminário. E aí eu queria que o senhor contasse o seu seminário, o seu caminho de padre, até chegar hoje na comunidade Caminho Novo, como que se pronuncia em francês? Chemin Neuf. Chemin Neuf. Bonito, Chemin né? Neuf. Obrigada, Chemin Neuf. A comunidade Caminho Novo é uma comunidade católica vocação ecumênica, que nasceu na França há uns 47 anos atrás, nasceu em 73, em Lyon, na França. É um padre jesuíta, era jesuíta porque ele fica sempre o fundador, era o superior geral, agora não é mais, mas fica sempre o fundador da nossa comunidade. E desde o início na comunidade entraram pessoas não católicas. Então a nossa comunidade é uma comunidade fundamentalmente católica, vocação ecumênica, com a irmã que vive o ecumenismo com a Igreja Católica. E no seio da comunidade tem um instituto religioso de direito pontifício. Então, enquanto tal, somos plenamente religiosos. Mas antes de encontrar a comunidade, depois disso acontecido, o primeiro ano da faculdade, então voltei na igreja e continuando a estudar letras modernas, como se diz em francês, para ser professor de francês, o que eu queria. E eu era o responsável do jovem da nossa diocese. E chegou na nossa paróquia, Saint-Michel-d'Adjamé, em Abidjan, um jovem de Madagascar que pertencia a uma nova comunidade, e o pároco pediu a um outro irmão e eu para ajudar ele a conhecer o meio dos jovens, porque ele ia ser o capelão dos jovens daqui diocese. E a gente trabalhou com ele e tem alguma coisa que era maravilhosa, que eu descobri a mim, que gostei muito. Na comunidade dele não tinha só padres ou religiosos, tinha casais, tinha jovem e, sobretudo, tinha uma velha senhora com cabelos brancos. Para mim foi um sinal. Uma comunidade onde tem velhas pessoas, uma comunidade sólida. Verdade. Não é uma brincadeira. E eu sempre gostei, falei na igreja, eu não queria ser, me desculpa, não queria ser um padre diocesano. Não queria. Eu queria viver em comunidade. Eu queria viver o que se vive nos Atos dos Apóstolos. Exatamente. Onde tem homens, mulheres, a igreja padres. Primitiva, né, padre? Claro, é o que eu queria viver. E não conhecia. E naquela época tinha um acompanhador, um padre jesuíta, e falava sempre Caminho Novo. Eu não conhecia. E quando chegou aquele irmão, porque ele tinha acabado a formação dele, tomava 1 ano de formação antes de ser ordenado, Henri. E quando a gente descobriu ele, a pedagogia deles, me senti realmente em casa. Uma comunidade coloca acento sobre a formação dos formadores. Falei, Senhor, é o que estava procurando. Encontrei minha casa. Mas não veio a coisa assim. Fiz um retiro, porque cada ano a gente fazia um retiro para os catequistas. E a gente foi no retiro com eles, e aquele retiro teve um momento de reconciliação. E o momento de reconciliação, uma etapa que eu pulei da minha vida, aquele que chamou do meu pai, não meu pai. Real. Meu pai morreu quando eu tinha 2 anos. Então, não conheci meu pai. E aquele que eu chamava de meu pai... Era seu padrasto? É meu tio. Ah, seu tio? Meu tio materno. E
e vivia com ele, e aos meus 15 anos descobri uma coisa maravilhosa. No dia que não precisava, 28 de janeiro, a mulher do dia tinha feito um bolo, colocou na geladeira. Eu fazia handball naquela época, voltei, ela falou comigo: eu tenho surpresa para você na geladeira. Quando eu abri, a porta da geladeira ficou na minha mão, tirei tudo. Ele que estava atrás falou comigo: você está estragando tudo na minha casa. Quando o seu pai estava vivo, não sabia o que era uma geladeira. Dengue. Como diz a psicologia, a sideração. Ali. Então, você não, meu pai. Sempre foi falado, cada vez que eu perguntei, falaram sim, sim, sim. Então, se você não é meu pai, não quero mais ter nada a ver com você. Aí Saí ali de casa. abriu uma chaga no coração. Saí de casa. Isso é a primeira chaga. Então, quando eu cheguei na faculdade, tinha aquela chaga. Não como eu vivia na casa, mas nada. Comecei a ser independente economicamente. E chegando a Abidjan, na capital, para mim era tudo livre, não quero mais saber dele. E quando eu fui no retiro, eu falei: tá bom, a religião na igreja, uma coisa que é maravilhosa é o perdão. O outro lado da medalha do amor. Então, no momento da reconciliação, eu falei: eu vou escrever uma carta, porque na proposta era possível de escrever uma carta. Falei: eu vou escrever uma carta para pedir perdão. Mas não era ele que pensei. Pensei uma amiga, Pilcheri, que morreu alguns meses atrás, e falei: eu vou escrever, porque tinha a possibilidade de escrever uma carta para Deus, para a pessoa que morreu. Eu falei: eu vou escrever uma carta para ela, para Pilcheri. E quando assentei, em vez de escrever Pilcheri, escrevi: caro pai. Eu falei: Jesus, isso é você, né? Bom, ele faz isso. Se você quer, vou escrever, mas não acredita no que vai acontecer. E eu escrevi a carta subjetiva: pai, te peço perdão para tudo o que aconteceu. Estou fazendo um retiro, descobri a importância do perdão. Então, eu te dou meu perdão para tudo o que aconteceu. Eu te peço perdão para tudo o que eu fiz. 2 semanas depois, eu recebi a resposta. E meu pai, que nunca tinha vindo, não sabia onde morava, ele veio me visitar. Que maravilha. E a gente se reconciliou do tal modo que até a morte dele, mas ficamos realmente amigos. Amigos para a vida. Isso é uma etapa. Uma outra etapa da minha vida que é importante, porque eu vou pular algumas coisas. É uma religiosa, a Sœur Marcelle de Poisiers, Sœur Notre-Dame des Apôtres, que foi muito importante. É a pessoa que acreditou em mim mais do que eu mesmo. Ela acreditou no meu chamado mais do que eu mesmo. Um dia, ela era responsável dos catequistas, ela perguntou: Pia, você não quer ser padre? Não. Tá bom, não falou nada, mas nunca duvidou. Ela falou comigo no dia da minha ordenação diaconal. Nunca duvidou daquele chamado. Mesmo quando eu namorei, fui apresentar uma moça como noiva para casar, ela nunca duvidou do meu chamado ao sacerdócio. E outro ponto importante nesse caminho foi justamente o momento da recoleção dos catequistas. A gente estava sentado e ela fez a pergunta: quem é Jesus para você? Ele estava sentado ao lado dela. Aonde a gente começa a falar? Outro lado. Para mim pensar. Deu a volta quando chegou. E Pierre, acho que é Jesus, o companheiro fiel, o amigo de todos os dias. E quando eu cheguei em casa, comecei a refletir sobre essa resposta. Profunda. Jesus é companheiro, ele é. Mas será que eu sou? Será que eu sou fiel? Então, tentei de viver. E até hoje, essa frase, faço 2 vezes a pergunta para mim, de manhã e à noite. Quem ele é para mim hoje? E descobri na palavra de Deus que é a palavra de Jesus mesmo que vai falar com ele no caminho Cesareia de Filipe. E vocês, o que diz o povo a propósito do Filho de Deus? E vocês mesmos, o que? Tá bom. Precisamos. Padre, esse a gente coloca como um ponto de partida. E é importante que o senhor não perca de vista, né? Não. E por isso que o senhor se faz essa pergunta todos os dias, de manhã e de noite, para que não perca de vista de onde o senhor saiu. Mas, claro, porque eu gosto de dizer, ser padre é muito legal, é muito bom.
Ser vagabundo do amor de Deus é muito bom. Mas o que significa amar hoje? O que é ser padre? Ser padre por amor, amor de quem? Porque alguém primeiro te chamou. E ser padre é uma resposta minha. E eu, como vou viver o meu ministério este ano, 2020, que está acabando, 2021, como vai ser meu ministério? Então, vai ter que descobrir a renovação, a novidade desse ministério em 2021, que vai ser totalmente diferente de 2020. Que era diferente de 2019. Não porque há 19 anos que sou padre, que acabo eu sou padre. Não. Autoridade espiritual. Não significa nada. Não significa. Sem Jesus não somos nada. E não podemos perder isso de vista. Então, quando eu encontrar a comunidade, o meu chamado na comunidade, para mim, foi esse o ponto. A reconciliação, a questão da formação. E quando que o senhor veio para o Brasil? Eu estava na França em 2010. Ao serviço da formação de teologia e filosofia da nossa comunidade em Lyon, em relação com a PUC. E eu tinha sentido esse chamado a ir na paróquia, a servir na paróquia para, entre aspas, como vulgarizar a boa nova palavra de Deus. E falei com o meu superior geral, que era naquela época o fundador, então deveria ser padre em Lyon, numa paróquia nossa, e precisou de mim aqui, porque o irmão deveria voltar para a França. Então, cheguei dia 16, uma quarta-feira de novo. Olha as quartas-feiras. 16 de junho de 2010. Que cheguei na paróquia Santa Margarida Maria. 20 anos o senhor está aqui. 10 anos. 11, estou no 11 anos. 12 anos, não falamos da adolescência. 11º ano. E hoje o senhor está na paróquia Santa Margarida Maria Alacoque. O senhor é o pároco lá. A pequena história foi assinado. São muitas emoções. Para mim, ser pároco da paróquia Santa Margarida Maria Alacoque, sexta-feira, não estava no Brasil ainda, e cheguei quarta, sem falar nada do português, como pároco da paróquia Santa Margarida Maria Alacoque. Então, continuo a massacrar a língua portuguesa até agora. Mas aqui, prega o evangelho em todo momento, se for preciso, use palavras. Só se for preciso. O senhor, com esse sorriso no olhar Obrigado. E sorriso no rosto, Obrigado. Com a sua forma amorosa de ser, padre, Obrigado. Sinceramente, precisa palavras? Sempre tem que dizer algo, mas quando a palavra não basta, o sorriso é mais... No meu país tem um provérbio que diz: o estrangeiro tem grandes olhos, mas não enxerga nada. O estrangeiro, tudo é lindo, tudo é legal, mas para conhecer profundamente as coisas, porque precisa da língua, porque a língua também é vetor de cultura. A língua não é só para comunicar, mas precisa conhecer também essa cultura, uma imersão na cultura. Evangelizar, não só anunciar, mas também receber, acolher. Claro. É uma rua de mão dupla. Não é? E essa cultura, se não conhece a língua, são as crianças que são muito legais. As crianças ensinam. Padre, você fala mal. Tá bom, não entendo. Tá bom. Eu gosto de dialogar nas missas às vezes. E com a missa das crianças particularmente, perguntei, você esteja certeza? E a criança respondeu, tenho. Falei, tem alguma coisa errada. Você tem certeza? Deveria... você esteja certeza? Eu falei, tenho. Padre, não estava certo o que você falou. Tá bom, entendi. Mas se fosse um adulto, ia maquiar a coisa que não está certo. Muito bem. E as pessoas que quiserem participar das suas missas, qual o horário que o senhor celebra, aonde que fica a igreja, para que essa missa das crianças também, porque não são todas as igrejas que celebram missas das crianças. E qual o horário que acontece? Queria que o senhor falasse essas informações. Então, nossa paróquia Santa Margarida Maria Alacoque se encontra no bairro Jardim Montanhês, na rua Tomás Brandão, 350. Pega Pedro II pelo bairro, à direita, antes da Tancredo Neves. Antigamente era a Vila São José, quando eu cheguei. Infelizmente, com a pandemia, não temos mais a missa das crianças. Hoje temos missa todos os dias ao meio-dia, de terça ao sábado ao meio-dia, e pelo final de semana, sábado 18, domingo 9 e 18 horas, na paróquia. Todos os dias ao meio-dia, sábado...
18 horas. E domingo? Domingo 9 e 18. Rua 9 e Tomás 18. Brandão 350. Eu te convido a vir participar da celebração eucarística com o Padre Pierre. Bem-vindos. Deve ser um momento maravilhoso de comunhão com o Senhor. Uma coisa que o povo diz que somos uma paróquia acolhedora. Não sei se é verdade, mas tentamos de acolher. Eu não tenho o mais dúvida, possível. porque a paróquia é a cara do sacerdote. Ah, meu, então obrigado. o senhor é um sacerdote acolhedor. Muito obrigado. E eu não tenho dúvida disso. Eu vou lá. Com prazer. O Padre Pierre trouxe um texto, e eu gostaria de ler, porque ele falou que é um texto que para ele é muito precioso. Então o papel está comigo e eu vou fazer a leitura desse texto. Estou desarmado. É preciso enfrentar a guerra mais dura, que é a guerra contra si mesmo. É preciso chegar a se desarmar. Eu enfrentei essa guerra durante anos. Ela foi terrível. Mas estou desarmado. Não tenho mais medo de nada, pois o amor expulsou o medo. Eu estou desarmado da vontade de ter razão, de me justificar desqualificando os outros. Eu não estou mais desconfiando, zelosamente agarrado às minhas riquezas. Eu acolho e partilho. Não me agarro particularmente às minhas ideias, aos meus projetos. Se alguém me propõe outros melhores, quero dizer, não melhores, mas bons. Os aceito sem remorso. Eu renuncio ao comparativo. O que é bom, verdadeiro e real é sempre para mim o melhor. É por isso que não tenho mais medo. Quando alguém se desarma, se despoja, se abre ao Deus homem, o qual faz todas as coisas novas. Então, ele apaga o passado ruim e nos dá um tempo novo onde tudo é possível. Esse texto é do Patriarca Ecumênico de Constantinopla, de 1948 a 72. Lindo. E assim a gente encerra dizendo que estamos desarmados. Desarmados das nossas convicções, desarmados do nosso eu, da nossa arrogância, da nossa vaidade, e nos despojamos disso tudo e nos abrimos ao amor de Deus. Assim seja. Ô, Padre Pierre, muito obrigada pela sua presença. Que Deus o abençoe muito. Amém. E sua comunidade. Amém. E eu peço que o Senhor dê uma bênção aos nossos telespectadores. Então, vamos pedir ao Padre Jesus Cristo, Ele mesmo que deu a graça a cada um de nós de sermos o que nós somos, aliás, de ter se revelado a nós, nos dê essa graça de ter uma relação particular, privilegiada, íntima com Ele, e sermos as suas testemunhas, que Ele mesmo, né, através desse meio de comunicação, entra em cada um que está acompanhando este momento, entrar no coração, ver o que cada um está precisando, segundo as suas necessidades, que não está aguentando mais dessa pandemia, quem está sufocando de não ter mais trabalho, ou de não poder alimentar a sua família. Pai, suscita a pessoa para sermos generosas, partilhando o que podemos. Não só dinheiro, não só comida, mas nossas presenças, visitar. E que Ele mesmo venha abençoar cada um de nós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém, amém. Obrigada, muito obrigado. Padre. Amém. Obrigadão. No próximo bloco, temos a reflexão do Evangelho do Dia. Vamos para um rápido intervalo. Voltamos já já.